Estão me ouvindo agora? Estou aparecendo? Tá, então beleza. Então vou apresentar. Vocês fizeram, qual foi a temática de vocês dois? Vocês fizeram juntos o trabalho, né? Qual que foi, Rodrigo? Ah, luto e morte? Luto. Tá, exato, né? Nossa, a Laína. Hã? Não, Vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu apagar essa aqui. Pronto. Então vamos começar. Bom, a gente vai discutir então os aspectos da criança que necessitou ser hospitalizada por uma doença crônica ou por uma situação aleatória, tá? Por algum motivo, essa criança precisou ser hospitalizada e está necessitando de cuidados hospitalares. Então, existem algumas peculiaridades quando a gente fala de criança, assim como a gente fala de doença crônica, né? Na semana passada, eu expliquei algumas questões psicológicas que estavam associadas à doença crônica, e hoje vou falar especificamente, então, quais são os aspectos psicológicos inerentes à criança hospitalizada. Então, quando nós falarmos, ou quando falamos de infância, nós estamos falando de um período da vida onde, necessariamente, a gente tem o quê? A gente tem felicidade. Né? A gente está falando de criança, a gente está falando de um mundo colorido, a gente está falando de brincadeiras, a gente está falando de desenvolvimento. Então, nos parece estranho esse desenvolvimento ser cerceado pela condição hospitalar, que é o que está acontecendo. Né? Essa criança, por hora, fica doente e precisa ser hospitalizada e, a partir de então, todo esse mundo em desenvolvimento, toda essa ludicidade, toda essa condição infantil acaba por si só sendo limitada, né? Lembrando que quando a gente fala de psicologia hospitalar, a gente está sempre falando das pessoas que estão internadas aqui, no caso, e de uma dificuldade que todas elas enfrentam, a perda da autonomia, a perda da liberdade. Por quê? Porque essas pessoas estão presas a um leito, né? Estão cercadas por um espaço que é todo delimitado aí pela doença, porque elas não têm a condição de mobilidade, né? Elas têm um ambiente frio, hostil, diferente de qualquer outro espaço, né? Então, aqui eu começo falando que a criança, ela se desenvolve física e intelectualmente, tá? Então, nesse período que a criança está em desenvolvimento, ela tem como parte do mundo dela brincar, chorar, correr, incomodar, digamos assim, incomodar no bom sentido, tá, gente? Ela precisa de cuidados. A criança sempre precisa de cuidados, desde os mais básicos, né, falando aí desde o cuidado físico, porque ela não é autônoma, até o cuidado psicológico, que é algo extremamente importante, né? Então, vejam só, nos 7 primeiros anos de vida, se a gente for considerar e olhar um pouco pelos autores que descreveram a infância, nós temos o quê? Um período decisivo, né? Nós temos, neurologicamente, um absurdo de conexões, onde a criança aprende a ler, escrever, conversar, falar, ou seja, onde ela desenvolve todas as potencialidades dela, para que ela possa, então, usufruir desse mundo de modo mais amplo. Né? Só um minutinho, gente, vou colocar aqui o microfone, só um minuto.
Me manda o link. Vou deixar o meu aqui. Bom dia. Tudo bem? Bom dia só se for para você. Porque para mim está um excelente dia. Estou vivo falando, esticando a perna. Ainda não. Ah, Mi, eu não sei se eu estou tão perdida aqui. Aqui, achei meu WhatsApp. Manda no meu lado. O celular institucional está sem bateria. Eu vou deixar o meu contigo. O Vitor está escrevendo aqui. Cadê tudo? Aqui. Prof, tem algumas pessoas tentando entrar. Tá, consegui já deixar as pessoas que estavam tentando entrar, tá? Obrigada, Vitor. Entrar também, porque aqui não é meu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo direito? Melhorou o som? Melhorou o som, gente? Piorou? Piorou? Vocês acharam que piorou? Vocês acharam que piorou? Tá estranho? Tá estranho? Bom dia. Piorou muito, tá dando eco. Ah, tá dando eco. Isso. Entra lá, fazendo favor. Será que tá ligado? E agora? E agora? Melhorou? Melhorou? Você vai ter que desligar isso. Continua. Melhorou? Vocês estão me ouvindo agora? Tá, mas continua ruim, Alisson? Vitor, melhorou? Sim, sim, o quê? Melhorou, né? Não tá. Aí você pode pôr no bolso, deixa aí. Tá, eu vou deixar aqui. Melhor. Tá. Pronto. Continuemos aqui. Peraí. Vitor, vou pedir para você me avisar se tiver gente entrando, porque agora eu não consigo ouvir o barulho, tá? Vamos voltar. Ok? Tá. Então, voltando aqui. Falando dos 7 primeiros anos de vida, tá? Lembram da teoria de Jean Piaget, que fala da fase sensório-motor, do período, dos 4 períodos que ele descreve? Então, se a gente for nos basear nas teorias que explicam a infância, nós temos esses 7 anos como decisivos, tá? Inclusive para a formação da personalidade. Segundo a psicanálise, nós temos aí até os 7 anos, então, o tamponamento, ou seja, a finalização da construção desse processo de personalidade, tá? Outras áreas aqui que a gente também entende e que são, na verdade, desenvolvidas. A psicomotricidade, a construção do pensamento, partindo do pensamento, daquele pensamento bastante concreto, né, até chegar à construção do pensamento abstrato, a socialização. Então, vejam só, 7 anos, nós estamos na fase na qual a criança começa a ir à escola.
né? A criança começa a frequentar uma instituição escolar e essa fase é onde ela começa a adquirir a condição de estar no mundo, porque ela começa a socializar. Ela entende e repete dentro da escola toda a condição civilizatória. Ou seja, é quando ela começa a se deparar com conflitos, com preferências, com os amigos que ela vai construir e levar isso, né, adiante. Ou seja, então nós temos aí durante a infância a construção básica de tudo que nós vamos utilizar para o restante das nossas vidas. Então, pensando que esse universo infantil, ele é tão rico, tão vasto e tão importante, vamos agora imaginar, e eu peço que vocês tentem imaginar, porque o cenário ele é bastante complicado quando a gente fala da pediatria, tendo em vista que todo esse universo aqui que nós estamos, né, colocando, toda essa condição de vida tão rica, acaba por si só sendo, então, limitada. A criança, gente, não entende nem de modo inteligente, ou seja, de modo... Ela não consegue entender por que ela está doente. Tá? Fato é que a criança não entende a condição doença. Para ela, a condição doença pode ser vista como uma punição. Alguém a está punindo por um mau comportamento, por uma dificuldade que ela tenha e ela não conseguiu falar, por um pensamento. Então, ela pode criar uma fantasia de punição, tá? E essa fantasia de punição faz com que ela sinta-se ainda mais atingida nessa condição hospitalar, tá? Então, ela adentrou um hospital e aqui está dizendo assim, olha, o fato dela não compreender como um adulto que ora tornou-se doente ou está doente, o adulto vai compreender que essa doença pode ser passageira, que essa doença tem um tempo, né, quando ela não é crônica, mas o adulto, ele tem a condição de compreensão, muito diferente da criança que não entende o que está acontecendo com ela. E ela começa a ter sintomas físicos, ela começa a entrar num ambiente hospitalar, ou seja, quando ela está lá internada, ela é afastada de todo esse convívio social. Seja a escola, sejam os amigos, a casa dela, o quarto dela, os brinquedos dela, o material escolar dela, ou seja, tudo que pertence a esse mundo, por si só, deixa de existir. Porque o ambiente hospitalar, hoje nós já temos pediatrias coloridas, pediatrias, né, toda pintada, as paredes, as camas simulam carros. Então, a gente tem já espaços hospitalares que a pediatria é totalmente adaptada à condição infantil. Entretanto, isso não é regra, né? Aqui no final dos slides ainda vou mostrar uma para vocês, lá de Londres, né? Uma coisa assim, olha só. Vou aqui para... Olha que coisa interessante essa... Olha esse leito, né? Aqui a gente tem aqui a parede mais colorida, né, o sofá colorido, mas isso aqui no Brasil ainda não é uma regra. O que a gente vê? Vê o contrário, né? A gente vê aqueles locais totalmente brancos, sem cor, sem vida, e isso faz com que a criança, então, sinta-se ainda mais podada no seu dia a dia, tá? Então, aqui continuando, e aí quais são os aspectos psicológicos que essa situação vai desencadear? Dependendo da idade, nós teremos sintomas diferentes. Sintomas que eu estou falando, pessoal, são as questões psíquicas aqui que virão à tona. Então, vejam só, se a criança tem 2 anos, 1 ano e meio,
independente da autorização dos pais permanecerem com essa criança, o fato dela ter sido retirada da casa dela, das coisas dela, faz com que ela sinta ainda mais a famosa angústia de separação. A criança de 1 a 2 anos, ela tem já essa condição emocional. O que vai acontecer? É um período onde ocorre essa retirada aí esse medo da perda dos pais, né? Então, quando os pais saem do seu campo de visão, elas se sentem angustiadas, elas não entendem que o pai vai voltar, que está tudo bem, que elas sobrevivem sozinhas. Então, essa angústia de separação, quando elas forem hospitalizadas, mesmo que sejam maiores, isso vai retornar. Tá? Muito, muito comum que a criança em um ambiente hospitalar regrida. Não chupa mais chupeta, não usa mais fralda, não depende mais tanto do cuidador. Num ambiente hospitalar, isso pode voltar a acontecer, tá? Porque ela se sente ameaçada. O fato dela estar separada da família, e aí nós estamos pensando, mas a mãe e o pai não podem ficar juntos? Podem, mas os irmãos não, os avós não, os tios não, os amigos da escola não. Né? Então, todo o restante que está relacionado à vida dela não vai acontecer, né? Não vai ser mais realidade, porque ela vai estar lá, internada, e uma vez lá naquela condição, só o pai ou a mãe podem estar o tempo todo. Então, é mais uma perda. Perdi minha casa, perdi meus brinquedos escolar, perdi minha escola e perdi também as pessoas da minha família e do meu convívio. Claro, que isso vai gerar ansiedade, muitas vezes a equipe hospitalar seja para por estar aqui. Não, a criança vai mostrar isso onde? Nas atitudes dela, no chão. Nós tínhamos as crianças que vinham encaminhadas pelo posto de saúde, né, pelas UBS. Essas crianças já vinham com a possibilidade, né, já eram encaminhadas para esse hospital, porque poderiam ter um câncer, seja ele a parte hematológica, seja qualquer natureza esse câncer. Quando as crianças chegavam no hospital, havia uma acolhida do pessoal da enfermagem, né, para contar um pouco sobre essa rotina, algo que é extremamente importante, pessoal. A criança precisa entender o que vai acontecer com ela ali dentro, porque tudo é muito amedrontador. Então ela precisa entender que vão furar, que vão fazer exame, que vão entrar diversas pessoas naquele quarto, que as pessoas vão mexer nela, né? Que ela vai usar uma outra roupa que não é a que ela está acostumada, que não são os sapatos que ela está acostumada. Ou seja, ela é retirada de uma situação de segurança, que é o lar, e colocada numa situação ameaçadora, que é o hospital. Tendo em vista somente essa mudança de local, você já tem uma série de desencadear de sintomas psíquicos, tá? Então, voltando aqui, essas crianças vinham, e eu vou contar de uma criança em específico, ela tinha na época 7 anos, e ela veio com a hipótese de LMA, leucemia mieloide aguda, né? A LMA não tem um prognóstico ruim, ela tem um prognóstico de cura, tem todo um processo de tratamento, mas ela tem um prognóstico bom, ou seja, favorável.
Claro que isso não quer dizer que a criança não vai passar por todo aquele sofrimento estando no ambiente hospitalar. Pode ir para isolamento, pode baixar demais a imunidade, ter que ficar então sozinha num local ainda pior, né? Porque, vejam só, num quarto, numa enfermaria, ela ainda tem um ambiente. Isolada, ela não pode receber ninguém, a não ser a equipe e um familiar, né? Então ela não pode receber visitas, ela não pode circular pelo hospital. Então ela fica detida a uma situação de isolamento. Por quê? Cai muito a imunidade e ela pode ficar muito vulnerável a outras doenças, né? Porque o hospital, na verdade, é cheio de doenças, né? Então, vejam só, essa menininha de 7 anos chegou, diagnosticou a LMA, e no dia do referido diagnóstico, né, a psicologia acompanhou, e a criança não entendeu o que ela tinha, né, obviamente, porque o médico não vai explicar, olha, você tem uma leucemia, né, e o que deriva tudo isso, o que quer dizer esse diagnóstico. Então, isso ficava muito com a psicologia, né, nós conseguimos explicar, por meio do brincar, o que era estar doente. É claro que nós não falávamos o que era a doença, mas nós usávamos os brinquedos. Geralmente nós tínhamos ursinhos, nós tínhamos todo aquele material lúdico de médico, né? Então tínhamos estetoscópio, tínhamos lupa, tínhamos tudo que tinha a ver com o hospital, injeção. Então nós reproduzíamos, assim como elas próprias, todo esse processo de internação, de hospitalização e de doença nos brinquedos. E era muito interessante que esse momento, para eles, era muito esperado. Por quê? Porque essas crianças estavam internadas, todo mundo entrava no quarto para machucar, né? Porque era tirar sangue, fazer exame, dar banho no leito, e ninguém entrava para brincar, a não ser o serviço de psicologia. Então, muitas delas, quando elas sabiam que nós íamos estar com elas no dia seguinte, ficavam esperando na porta a nossa chegada. Porque nós tínhamos uma sala, né, um espaço, onde nós as levávamos, e lá, sim, passávamos 1 hora pintando, usando massinha, brincando, na tentativa de amenizar esse processo de hospitalização. Por quê? Era o único momento que elas poderiam ser crianças, né? Porque nos outros momentos elas tinham que lidar com a doença, né? O tempo todo. Só um minutinho que tem perguntas aqui no chat. Tem pergunta, gente? Não estou vendo aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Mesmo a mãe acompanhando. Val, sim. Mesmo com acompanhante, mesmo que a mãe acompanhe a criança, não quer dizer que ela não sinta tudo isso que está sendo dito, tá? Uma vez internada e retirada daquele espaço que ela está acostumada, vai fazer com que a criança tenha, assim, toda essa intensificação das questões psicológicas, tá? Márcia, dá dó. Tá mudo? Vocês não estão me ouvindo? Melhorou? Estava melhor sem o microfone? Voltou? Tá. Ah, tá bom. É que agora eu entrei aqui, né? Por isso que eu vi as mensagens. Tudo bem, Val? Você quer fazer mais alguma pergunta? Tá. Tudo bem? Seguimos? Então, vou voltar aqui para os slides. Então, gente, essa garota que eu estou contando aqui para vocês, ela tinha muito medo de perder os cabelos, né? Então, e claro que numa situação de hospitalização da criança, você tem uma fragilização dos pais, muito grande. Porque os pais têm muito medo de acontecer algo muito ruim com a criança. Então, os pais ficam muito fragilizados. E essa fragilidade, muitas vezes, respinga na criança. Por quê? Se ela olha para o pai está chorando, olha para a mãe está chorando. Os pais começam um movimento de excessivamente ficar
em cima da criança. Aquele movimento de atenção contínua que não era comum antes, né? Então a criança também percebe que o movimento dos pais intensifica no sentido de protegê-las. E aí elas se sentem mais desprotegidas, que alguma coisa errada está acontecendo, né? Vejam só, meus pais nesse momento agora eu tenho atenção o tempo todo, coisa que não era comum. Então esse excesso dos pais faz com que as crianças também se sintam mais desprotegidas. Por isso que a gente precisa conversar e prestar atendimento também aos pais dentro de uma UTI pediátrica, ou de uma UTI, desculpa, dentro de um setor pediátrico, tá? Porque os pais acabam com a ansiedade deles, com todo o medo, porque o medo é o que permeia essa situação, principalmente como é uma doença grave, né? Quando a gente fala aqui de câncer, então é uma doença muito grave, e isso faz com que tudo torna-se muito frágil, né? A família fica frágil, a criança fica frágil, o ambiente é totalmente estranho. Então vai exigir um período de adaptação, tanto dos pais quanto da criança, dessa nova condição que ela agora está inserida, certo? Então, olha só, o momento de hospitalização gera não apenas dor física, né? Porque corta, coloca aquele negócio lá que eu esqueci o nome, é Bucate, né, gente? Coloca o catéter, vai levando uma série de agulhadas. No caso da leucemia, é um pouco pior, porque eles têm que fazer exames periódicos. Então, tira líquor, que é uma coisa extremamente dolorosa. O líquor, a criança tem que ficar sem se mexer durante alguns... No caso, né, quando é adulto, fica mais de 1 hora. Quando é criança, no mínimo meia hora sem mexer. Vocês podem imaginar uma criança meia hora sem se mexer? Porque a dor é uma seringa desse tamanho, né, uma agulha muito prolongada. Alisson, você acompanha exame de líquor? Você já acompanhou, já viu? Sem anestesia, né? Não, mas você já viu acontecer? Certo. Ele está contando que atendeu. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Ah, joia. Ah, entendi, por fratura. Então, no caso do exame do líquor, é muito doloroso. É muito doloroso, né? Porque vai colocar, imaginem, uma agulha gigantesca bem no comecinho aqui da nossa coluna, da nossa coluna, lá embaixo. Dói muito, dói muito. Vocês sabem que o transplante é assim, né? O transplante vai retirar esse líquor da medula, né, que é o nosso ossinho ali, não sei falar o nome técnico disso, então vai retirar aquele líquido e vai colocar, né, e vai implantar. Anne, então conte para nós, é muito dolorido, não é? Então, aí vem aquele contexto, nós estamos falando da infância com dor, e a criança tem pouca tolerância à dor física. Olha aí, ó. Você tinha quantos anos? 2 semanas? Nossa, 8 anos, olha. Vejam só, você viu a minha reação, né, de dó. Agora, vamos pensar nos pais. Claro que os pais ficam extremamente mobilizados, porque eles querem, nós enquanto pais, a gente tem essa coisa da proteção, né? Acho que o que é mais forte em nós é a situação de proteção. Ver o filho sentir dor é uma sensação de impotência tão gigantesca, porque tudo que a gente quer é que essa dor seja nossa e não deles. Então, imagina você acompanhar esse processo, porque os pais ficam no quarto, né? E é importante que eles fiquem. Por quê? Porque a criança sente-se muito mais segura com os pais no quarto, e os pais que eu estou falando, gente, geralmente é a mãe, porque o pai tem que trabalhar, né? Então, o que a gente vinha como muito comum dentro do hospital, as mães saírem dos seus empregos, quando a criança tinha uma doença grave, e vão morar no hospital com a criança. Até porque ali passa, então, a ser a realidade da família, e não mais a casa, né? A casa torna-se o hospital. Então, a mãe fica muito mobilizada.
chora mesmo, o que nós orientávamos? Que todas as vezes que a mãe fosse chorar, né, se sentisse aí mal de toda aquela condição, que ela evitasse fazer isso na frente da criança. Tá? Não que ela não poderia, por vezes, fazer, mas que o ideal é que ela evitasse para que a criança entendesse, então, que ela estava ali forte. Porque se a mãe começasse a chorar e ela começasse a chorar, isso viraria uma situação muito maior. Pode, Val. A criança pode se sentir culpada por ver a mãe sofrendo, a criança pode se sentir culpada por alguma brincadeira ou alguma maldade, aqui entre aspas, que ela pensou e ela está sendo punida, tá? Lembra que a criança tem um pensamento fantasioso, totalmente imaginário. Então a criança vai criar uma situação fantasiosa e pode acreditar que aquilo ocasionou essa doença. Né? Seja assim um pensamento até muito simples, muito bobo. Ah, porque ela brigou com o amigo, porque ela não fez a tarefa, tá? Coisa simples. Lembrando que a gente está falando do universo infantil, que para criança, qualquer situação que saia do controle dela ou que ela entenda como errada, pode fazer com que ela se sinta culpada, tá? Então, quando se atende criança, e isso também vale para a clínica, porque a gente nunca atende na clínica, se atende a criança sozinha, entretanto, a gente não atende criança sem fazer orientação aos pais, né? Tinha mães tão sem pulso, que aconteceu das meninas que... Eu acredito. Alisson, você está falando que as mães desmaiavam, é isso? Ficavam muito mobilizadas quando iam fazer um exame nas crianças? Não? Ah, de ficar raivosa? Ah, de não ter controle. Aham, entendi. Mas as mães, elas sentem muito, olha, muito medo e muita raiva, tá? Desse processo de hospitalização, porque elas também não queriam estar ali. E a gente fica muito mobilizado. Anaí, não é fácil. Não é fácil ser mãe, não. Vocês têm toda a razão. Uma vez eu pude acompanhar, né? Tive, né, que acompanhar meu filho, tinha 2 anos, e ele foi mordido pelo cachorro que nós tínhamos em casa e abriu, assim, a mão dele. Abriu. Simplesmente rasgou a mão, né? Porque o cachorro mordeu e ele puxou. No que puxou, rasgou. E ele tinha que, a médica veio, fez a avaliação e falou assim, olha, no mínimo 5 pontos. Ele tinha 2 aninhos. E a minha dúvida era, como é que a gente ia segurar uma criança com 2 anos para levar ponto na mão? Inclusive, teria que aplicar anestesia local, tá? Uma seringa, né? Eu já estava em pânico, mas tinha que aguentar a situação, e aí todo mundo, acha que o psicólogo dá conta de tudo, né, gente? O que aconteceu? Eles enrolaram ele num lençol, e isso é prática, o Alisson vai confirmar, que enrolavam num lençol, prenderam uma mão, a mãozinha que estava machucada, eu tive que segurar para a médica colocar, e ele gritava como se nós estivéssemos matando ele. O grito dele, como refletia em mim? Dor. Eu tô fazendo meu filho sofrer. E a médica falava assim para mim, você tem que acalmar ele. Como é que eu acalmava ele se eu estava mais nervosa do que ele? Naquele contexto todo? Não tinha como, gente. Eu sei que, enfim, nós conseguimos, né? Depois de horas ali, a médica fez o procedimento, e quando retirou o lençol, ele amoleceu de tanta força que ele fez para chorar, né? E desesperado. E imagina, a mãozinha, 2 aninhos, aquele monte de ponto, aí ele olhava assim, não conseguia mexer. Mas isso foi uma situação desse tamanho. Imaginem uma situação, né, muito maior, que é estar dentro de um hospital, que é estar numa situação de doença grave. Anaí, então você sabe o que eu estou falando, porque quando você era criança, Alisson, prenderam você no lençol também? Isso causa trauma, gente. Pois é, isso causa trauma. Recalcou, ainda bem. Bom, deixa eu olhar aqui nos slides, vamos voltar. Eu coloquei o ECA
só para respaldar, tá? Então, o ECA diz o quê? Que as crianças até 12 anos, tá? Os pais ou o responsável têm direito à permanência em tempo integral. Porém, a criança vai fazer um exame de ressonância. A mãe não pode entrar na sala. A criança vai passar por aquela máquina, tá vendo a questão de radiação. A mãe fica do lado de fora. Então, tudo isso, pessoal, o que é importante quando a gente pensa na clínica pediátrica? Precisa ser explicado. Você vai entrar numa máquina, ela vai fazer uma leitura do seu corpo, vai ver onde você está doente, essa máquina é fria, você vai, de algum modo, antecipar, tá, essa situação e essa condição de exames, quaisquer que sejam, seja mesmo um exame de sangue, tá? Precisa ser explicado à criança. Precisa ser, porque senão ela entende o tempo todo que ela está sendo agredida. E isso traumatiza. Tá? Isso traumatiza. Agulha, até às vezes o modo como o pessoal da enfermagem trata essa criança, porque tem gente extremamente sensível, mas tem outros que não. Lembrando que a gente já falou desse assunto, por que os profissionais de saúde muitas vezes deixam de tratar o paciente de uma forma mais humanizada? Porque eles próprios não conseguem entrar em contato com o sofrimento deles em ver o sofrimento do outro. Lembra da síndrome de burnout, né? Temos aí os profissionais da saúde como a categoria mais atingida pelo burnout. Então, olha só, aqui já falei, né? A criança no hospital, então, é um ambiente estranho, ela se sente insegura, primeiro pela doença, depois por uma nova situação que ela nunca imaginou vivenciar. Então, tudo é desconhecido, ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe o que vai acontecer, ela não vai... Olha, outra coisa aqui importante falar. Criança, as mães aqui vão concordar comigo. Tudo que a gente quer é que as crianças comam, não é mesmo? Os pais sempre são, assim, muito preocupados com a alimentação. Porque se a criança não come, logo ela não vai sobreviver. Nós temos essa fantasia na nossa cabeça como mãe. A criança dentro do hospital pode ficar sem vontade, sem desejo de comer, tá? Por quê? Porque o cheiro é diferente da comida, não é a comida da mãe, não é o jeito que ela está acostumada a comer, e aí ela precisa comer. Então é outra mudança, outra coisa que ela também precisa se adaptar. Aquela comida que muitas vezes é sem sódio, que é totalmente diferente da comida que a mãe fazia em casa. Então, quantas adaptações, né? Quantas situações aqui essa criança vai ter que modificar para conseguir lidar com essa nova situação, tá? Val, não acontece, mas deveria acontecer no momento que o profissional de saúde, e isso a gente pode fazer como nosso papel de psicólogo hospitalar, fazer essa sugestão para a equipe, inclusive não como sugestão, mas como orientação, que quando a gente pensa na pediatria, a gente precisa de profissionais que tenham habilidade com criança, que sejam voltados para esse universo infantil. Claro que um ou outro, né, não vai fazer parte dessa situação, mas no momento, e eu vou perguntar aqui para o Alisson, porque ele é do hospital, Alisson, não existe alguma regra ou alguma situação que exige que os profissionais da saúde expliquem o que está acontecendo ao paciente? Porque eu não lembro disso via de regra, mas isso eu percebo que é uma prática dentro do hospital. O técnico ou o enfermeiro, ele vai... Tá, então não que você saiba. Mas geralmente o enfermeiro vai falando, pelo menos para o adulto, o que está acontecendo, né? Entendi. Depende do profissional, então. Então, mas na pediatria isso precisa ser regra, né? Por quê? Porque a criança não entende. Então, precisa ser explicado. Olha, agora você vai levar um furinho, aquela coisa, né? Claro, de forma lúdica, tá? Estou falando do ideal, né? Lembre que eu estou sempre falando do ideal, que tinha que ser.
Voltando aqui. Aqui eu peguei uma citação que eu achei importante. Ó, internação hospitalar produz um corte na vida da criança, afastando-a quase sempre de modo abrupto da família, dos amigos, da escola, das referências afetivas e sociais. E o modo como se dá a internação e o significado que a criança lhe atribui determinam, entre outras variáveis, sua posição subjetiva frente a essa experiência. Para nós, psicólogos, é de fundamental importância saber como a criança chegou até ali para acolher suas demandas e escutá-la. Então, é um corte mesmo, por isso que pode ser traumático. Lembrando que traumas na infância podem trazer o quê? Transtornos psíquicos, né? Transtornos de personalidade e assim por diante, tá? Aqui já falei também, ó, a criança que sofre a necessidade de intervenções médicas pode ver o hospital, então, como um lugar punitivo. Lembrando aqui, vou puxar de novo, né? A criança fantasia. Então, eu estou internada porque eu não fiz a lição de casa. Eu estou internada porque eu não comi toda a comida que a mamãe fez. Eu estou internada porque eu briguei com meu irmão, né? Porque eu escondi alguma coisa do meu irmão. Então, a criança vai entender que aquela atitude simplória dela causou aquele processo de internação. E aí é muito mais complicado, porque ela se sente castigada. Ela está sendo punida, e ela está sendo punida da pior forma, porque ela foi retirada da casa, ela foi colocada num outro lugar, ela vai sofrer dor. Então, vejam só, não é uma punição, é uma super punição, não é mesmo? Isso pode desencadear, gente, mais tarde um transtorno obsessivo compulsivo? Pode, tá? Então, a criança que está internada, ela sofre diante das intervenções médicas, ela sente dores, tá? Quero ver o que mais é importante. Ó, uma outra coisa que pode acontecer, culpar a família e os médicos. Além dela se culpar, ela também pode culpar os pais pelo que está acontecendo. E você vê a criança, então, entrando naquele processo da raiva. Por quê? Porque ela está sentindo angústia, porque ela está se sentindo desamparada, com a possibilidade de um abandono. Qual é a reação dela? Hostilidade, raiva. Então, ela se torna teimosa, ela começa a ficar muito chorosa, agitada. As ordens que os pais dão, ela o tempo todo está afrontando, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, ela está culpando todo mundo do que está acontecendo com ela, tá? Então, vários sentimentos são gerados diante dessa situação que a criança se encontra. Bom, as limitações, né? Então, a mudança do estado, ou seja, a falta daquele espaço físico da casa, né? Aquele espaço conhecido e explorado que agora não é mais possível. Então, muitas coisas aqui vão dando espaço para esse ambiente frio e hostil, né? A rotina de brincadeiras e fantasias são rompidas. Na maior parte do tempo, a criança fica restrita ao leito, tá? Submetida a uma passividade. E é difícil pensar numa criança passiva. A criança, né, brinca, corre, está sempre ali buscando brincadeiras para se divertir. Nesse ambiente hospitalar, isso não é possível, né? Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Castigado Miriam, mas pode acontecer, tá? Da criança, além de achar que ela fez algo e pode só ser castigada, também tem essa questão de achar que os pais, o médico, estão lá fazendo ela pagar, né, entre aspas, aí, por algo que ela fez, e a raiva é muito intensa. Tá? Então, eu trouxe um artigo, gente, que eu vou postar no Moodle, vou botar para vocês, quem está presente aqui comigo. Vocês conseguem ver? Vocês não podem ficar perto. Não pode ficar perto, eu estou dando um... Eu vou ler algumas partes. Esse artigo, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver.
Deixa eu me colocar aqui para eu poder ver se vocês estão vendo. Tá? Vai estar no Moodle. Esse artigo, ele é bem interessante, complementar, novamente, como eu tenho postado algumas coisas complementar, e chama Hospitalização Infantil, Vivências de Crianças a partir de Representações Gráficas. Então, foi uma pesquisa que foi feita com crianças de 7 a 12 anos, tá? Foram aplicados desenhos e pedido para que elas contassem histórias a partir destes desenhos, né? A gente sabe que isso é uma técnica psicoterápica, né? Desenho e história. E eu queria ler para vocês, depois eu vou postar lá, vocês fiquem à vontade para poder olhar todo o artigo. Então, olha só. As crianças, né, por meio desses desenhos, então elas revelam as suas experiências. Tem um desenho aqui, e eu vou ler alguns relatos, tá, de fala dessas crianças. Então, olha só. Porque quando fura para o acesso, dói. E aí fico triste. Aí ela falou que ia botar um catéter em mim, para fazer hemodiálise, para ajudar o rim a funcionar mais direito. Porque sozinho ele fica fraco. Tá? Uma criança falando do processo de hemodiálise, que foi, eu expliquei na aula passada, que o paciente dialítico é colocado na máquina, é feito todo aquele processo de filtragem do sangue. Imagina, leva de 4 a 6 horas. E a criança é submetida ao mesmo processo. Tá? Tudo é agravante, né? Pensando na criança, a gente tem um agravante aqui. Que fez um desenho, não sei se vocês vão conseguir ver. Estão conseguindo ver? Ó, então aqui do lado, nós temos alegre, tá? E aqui triste. Mas depois vocês veem direitinho lá. E aqui, ó, numa maca, né? Com, ó, olha só, o soro. E o que está escrito embaixo? Aqui é eu deitado, tomando soro. Toda hora que eu vou tomar medicamento é assim, melhorar e ir embora para casa. O outro é a enfermeira fazendo o curativo em mim, limpando, porque estava sangrando. Aí limpava para não pegar infecção. E deitado na cama e triste, porque doía muito enquanto fazia o curativo. Doía muito. Aqui é a gaze. E aí é o soro para, ele fala bem errado, tá? Moiar e para limpar a mesinha. E na figura 2 é eu tomando soro quando eu estava transplantado. Ficava assim, tomando soro, deitado. Ué, cadê? Figura 2, deitado. Tá faltando, né, gente? Gente, não tem a continuação aqui. Tá? Mas aqui ele conseguiu representar, então, ele deitado na maca. Vejam só, né? Que interessante essa técnica. Porque a criança fez o desenho e conseguiu verbalizar o que ela estava sentindo. Estava doendo, ela tinha que ficar deitada, ela sabia que o processo de diálise era dolorido, né, que a agulha ia doer, e essa criança aqui consegue verbalizar, tá? Ó, repercussões negativas da hospitalização infantil. Fico triste por querer ir para casa, sinto saudades da minha irmã e do meu padrinho. Eu tenho que ficar trancado só pelo corredor, fazendo exame, dando furada, deitado na cama. Tenho saudades dos meus amigos, da minha irmã, da minha mãe, de todo mundo. Então, aqui reflete bem a condição de retirada social. Né? Ele começa a viver a limitação afetiva. Olha, outra fala aqui embaixo, ali embaixo, Ricardo e Israel. Triste é estar aqui porque o hospital é ruim. Eu não gosto, tem muita gente chorando. Eu fiquei muito triste hoje porque eu pensei que ia embora ontem e não vou embora, mas porque a mulher falou que era para ficar para fazer hemodiálise. Frustrado, né, gente?
Ó, outra criança aqui de Costa, mas não tem a idade. Mudou tudo, porque quando eu ficava lá no quarto, não podia entrar ninguém no quarto, porque eu estava operada. Cirurgia do baço, tirou o baço. Não posso mais me abaixar, nem correr, nem jogar bola, nem subir escada, nem pular. Me deixa triste. Mudou pouco. Cheguei um dia, e no outro ia transplantar, transplantei. Na UTI a médica falou que eu ia botar um catéter em mim para fazer hemodiálise, para ajudar o rim a funcionar. Fiquei um bocado de dia sem fazer hemodiálise. Aí ela falou que meu rim tinha parado, apodrecido, jogado fora, que eu tinha que fazer hemodiálise de novo. Aí nessa hora fiquei triste, porque eu tinha que voltar a fazer hemodiálise. Outra criança. Assim, aqui eu tenho que tomar banho, só daqui para baixo, provavelmente da cintura para baixo, né? Não posso mais molhar os pés, a cabeça, porque lá em casa eu fazia isso. Aqui não faço mais. A comida daqui é diferente, é meio ruim, sem sal. A carne, o arroz, tudo sem sal. Que não faço mais as coisas que gosto, jogar videogame, assistir TV, jogar bola, ir pra rua, ir pra escola. Saudades de casa. Olha o desenho dele. A carinha bem triste, né? Estão vendo aqui? Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma figura e a criança fala assim: aqui é eu chegando no hospital, feliz. Aqui é o hospital. Aqui é eu alegre no hospital. No desenho só tô alegre porque aqui fico mais alegre. Aqui, tá? Aqui ele chegando no hospital. Então ele retrata bem o desenho dele chegando no hospital. E aqui do lado, ó, ele fala o seguinte: aqui é eu alegre porque conheci um bocado de gente. Aqui é aquela mulher que estava lá fora, a psicóloga. Aqui é o sol e a nuvem. Ó, aquele desenho é a psicóloga, tá? Ó, que bonitinho. Figura 3. Deixa eu ver qual outra fala aqui, ó. Bom, eu só trago notícias ruins, né, nas minhas aulas. As minhas aulas não tem como ter coisas boas, gente. Olha, hoje eu vim pensando, né, será que falar de criança, a gente vai ter um outro, mas não tem jeito, aí dá tristeza do mesmo jeito. Pessoal, então essas são algumas falas, tá? Algumas, na verdade, verbalizações dessas crianças que estão hospitalizadas. Não quer, Anaí, mas eu vou te falar que é tão interessante. A gente acompanha esse sofrimento, sem dúvida alguma. É muito sofrido para a equipe de saúde, para o psicólogo. Entretanto, nós conseguimos amenizar um pouco esse processo. Porque, como eu falei anteriormente, nós somos o único profissional que não vamos furar, que não vamos, né, ficar ali brigando, pedindo para eles ficarem quietos. Não, nós vamos poder trazer eles para a realidade da infância, né? Então, isso é muito, muito importante acontecer. Então, dentro da questão pediátrica, o que precisa ficar aí para vocês? O quanto a criança pode se sentir punida, o quanto ela pode punir os profissionais de saúde, o quanto ela sofre com esse processo de retirada da vida social, da casa, de tudo que ela está acostumada, tá? Para, então, um lugar onde tudo é diferente, inclusive a roupa que ela usa, a comida que ela come, as pessoas que ela encontra. Tá? E Alisson, aí a coisa fica muito complicada, né? Porque quando você fala de abuso, o que você colocou aqui? Ainda mais em situação de abuso, que acontece... Dá para ler o que? Não dá, né? O que você quis dizer aqui? Que pode aparecer no hospital. Ótimo. A criança pode vir com uma fratura, a criança pode vir com hematomas, né? Ela pode apresentar escoriações físicas e isso ser descendente de uma violência
doméstica, de abusos sexuais. E claro que hoje a gente já entende que os profissionais da área da saúde, sejam eles, né, qualquer técnicos, enfermeiros, batem o olho e entendem que alguma coisa está errada, né? A criança é muito mais tímida, a criança é muito mais amedrontada, né? Existem ali particularidades nesta criança que vão denotar algo diferente, tá? Algo que não era comum, que não é comum para quem está acostumado a lidar com criança, percebe que alguma coisa não está ali do mesmo modo como deveria. Mas aí é uma outra realidade, né, e muito mais cruel. Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Israel, Rodrigo, tranquilo? Não, nada, Naí, nada. Hoje você tá mobilizada aí com o tema? As mães não poderiam assistir essa aula, né? Que bom, Val. Tá, mas assim, é igual atender a criança, né, que vem, por exemplo, para o consultório e tenha uma doença crônica, tá? A criança que vem para o consultório, não que ela tá, é diferente o contexto hospitalar do consultório, obviamente, mas a criança que vem, que tem uma doença, ela também traz essas características, tá? De se sentir ameaçada, de ter mais dificuldades ali de explorar as brincadeiras, né? Às vezes a criança, ela fica mais à margem dos brinquedos. Alisson, sim. Como é que é lá no HU? Quando eu fiz estágio lá, na época da faculdade, eu lembro que tinha uma sala bem legal para trabalhar com as crianças. Então, a maioria dos hospitais são assim, tem uma sala de atendimento, não é uma sala específica, ao contrário, né? É como se fosse uma brinquedoteca, lá também, né? E esse ambiente mais lúdico faz com que a criança, então, tenha aí um momento mais infantil, né? Que tenha muito mais a ver com ela, tá? Mas trabalhar com crianças é uma coisa, olha, eu atendo bastante criança no consultório. É muito legal, assim. Eu acho que a gente lida com variáveis bem diferentes dos adultos, mas é muito gratificante, tá? Então, quem curtir a pediatria aí... Ah, é, Ana? Qual hospital que é? Então, elas circulam... Ah, no Erasto, tá. Elas circulam... Porque elas moram lá, né? Elas ficam livres na ala... Entendi. Entendi. Isso é muito bom, né? Já coloquei. Miriam, eu coloquei tudo domingo. Vocês tiveram acesso às notas? Gente, agora eu até levei um susto. Não! Não é possível, eu coloquei tudo sábado e domingo. Pelo amor de Deus, espera aí que eu vou entrar já aqui no mudo, espera aí. Vocês estão brincando. No sábado e no domingo, eu li todos os trabalhos e postei as notas. Pera. Não tá aparecendo? Gente, o que aconteceu com as notas de vocês? De ninguém? Ninguém acessou nada? Espera aí.
Estou entrando aqui no sistema, tá? Gente, olha as notas todas aqui. Não tá, não serve. Que esquisito, estão todas aqui. Vocês estão vendo? Ó, os meninos estão de prova aqui. Isso matutino. Vou entrar no noturno. Ô, Pro, Ó, tá só não olhem, liberada tá? para Não se visualização. atenham às notas. Mas olha lá, ó. Estão vendo? Tá tudo no sistema. Estão vendo? Gente, tá tudo aqui. Por que será que vocês não estão vendo? Vocês também não estão conseguindo acessar? Tá acessando, mas só que não aparece aqui. Pode ser, pode ser. Tem que liberar? Como é que eu faço para liberar isso? Espera aí, deixa eu... Deve ser a professora Michele, Porque né? olha só, Deve ser- quando eu lancei as notas, eu vou em salvar alterações e está liberado. Vocês deveriam poder acessar o primeiro bimestre. Aí. Gente, que estranho. Eu vou perguntar para as meninas da secretaria, tá? Porque vocês deveriam... Eu lancei tudo, olha só. Comecei no sábado à tarde e terminei no domingo de manhã. Só psicologia. Li todos os trabalhos. Eu levei um susto agora, que vocês disseram. Mas vou... Tá, eu vou falar com o pessoal aqui, tá bom? Gente, é isso. Mais alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Não? Meninos? Não? Então tá bom. Pera que eu acho que eu não parei de gravar. Vou interromper a gravação.